Olá, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações. E se puder, compartilhe. E se você está assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva para que a gente, quem sabe, consiga chegar aí a mil inscritos, ok? Bom, tem um texto na Palavra de Deus que está em Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6, que diz o seguinte: Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Veja, o autor do livro de Hebreus, ele não está querendo diminuir a possibilidade e as consequências do que os homens podem fazer para nós. Os homens podem mentir, os homens podem nos enganar, os homens podem nos ferir, os homens podem nos magoar, os homens podem trair, os homens podem não estender perdão, enfim, eles podem gerar uma série de consequências e situações sobre as nossas vidas. Podem nos caluniar, pode, enfim, fazer milhões de coisas. E muitas dessas coisas podem, de certa forma, trazer transtornos para a nossa vida, mas talvez os principais transtornos que essas consequências e essas atitudes dos homens em relação a nós pode gerar são dores internas, são problemas que nós vamos assimilando e convivendo com elas durante a nossa caminhada. E o autor de Hebreus não está querendo diminuir todas essas coisas e dizer que o homem nada pode fazer, porque isso é negar o óbvio, ok? Mas o que ele quer mostrar é exatamente o outro lado do texto, é mostrar que Deus... Ele usa inclusive um termo que Deus usa com Josué, em Josué capítulo 1, verso 5, nunca o deixarei e jamais te desampararei ou te abandonarei. Então o que ele está querendo mostrar é que em meio a todas essas dificuldades, Deus ele não está dizendo que nós não teremos a ausência de guerras e a ausência de problemas, a ausência de ataques de pessoas ou coisas parecidas, enfim, a ausência de consequências ruins em nossas vidas. Mas ele está dizendo que em meio a todas essas situações, ele estará conosco, ele jamais nos abandonará, ele jamais nos deixará. Tanto é assim que Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 28, versos 20, que eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então o que o autor do livro de Hebreus quer nos mostrar é que em meio a todas essas dificuldades que eventualmente nós possamos ter, Deus é a solução e a resposta para todas essas situações. Não à toa, dois versos depois, no verso 8, a Bíblia diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem. Por que ontem? Porque ele está usando um texto de Josué. Então, o mesmo Deus que era com Josué e que fez de Josué um guerreiro, que não era tão experiente assim, vencedor, ele pode fazer de nós também guerreiros e vencedores. Então, o mesmo Jesus Cristo é o mesmo ontem e é o mesmo hoje, operando na nossa vida, e será eternamente. Então o mesmo Deus dos Hebreus é o mesmo Deus que opera em nós. Então o que ele está tentando nos mostrar é que em meio a todas essas dificuldades, ele é a cura, ele é a solução, ele é aquele que virá ao nosso encontro, a ponto, veja que Josué, antes de entrar em Jericó, ele vê Jesus com a espada desembainhada, e Josué chega até ele e fala: você é um dos nossos ou é contra nós? Ele fala: não, eu sou o Senhor dos exércitos, eu é que vou te dar a vitória. Então é a mesma coisa conosco. Então não importa a situação que nós estejamos vivendo, então talvez o que a gente precisa aprender a fazer é desfocar das pessoas, é desfocar dos problemas, é desfocar da atitude em relação às pessoas para conosco e ter controle das nossas emoções, colocando nosso coração nas mãos do Senhor e deixando Ele nos sarar, deixando Ele nos curar e entregando o controle da nossa vida e entendendo que Ele vai à nossa frente para justamente nos dar a vitória, assim como Jesus fez com Josué. Então perceba que o texto, ele fala assim,
podemos então dizer com confiança: o Senhor é meu ajudador. E o termo grego usado para ajudador é o termo botós, que vem de boi, que significa um grito, e tel, que significa correr. É como se Jesus dissesse assim: todas as vezes que você estiver em dificuldade, todas as vezes que você estiver oprimido, todas as vezes que você estiver entristecido, todas as vezes que você precisar de um livramento, todas as vezes que você necessitar da minha ação na sua vida, eu virei gritando, dizendo: ei, estou aqui para te ajudar e para te dar vitória. Veja, talvez você encare esse vídeo como uma autoajuda. Não é uma autoajuda, é uma ajuda do alto. É você começar a entender o Deus que você serve e perceber que Ele é a resposta e a solução para todas as situações. Ele pode curar o teu interior, Ele pode gerar a solução, Ele pode sarar as tuas emoções, Ele pode pegar as circunstâncias, por mais insolúvel que elas possam parecer, e transformá-las para a glória dEle. Por mais que as circunstâncias pareçam persistentes e, de certa forma, em alguns momentos parece que elas nunca irão ter solução, mas Jesus Cristo está trabalhando com a espada desembainhada para justamente nos dar a solução e a vitória sobre os nossos problemas. O livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, diz assim: mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de Jesus Cristo. Então, não é confiar em nós, não é confiar na nossa capacidade, é confiar no Deus que promete para nós que jamais nos deixaria e que jamais nos abandonaria e que diz que Ele será o nosso ajudador. Então, você pode dizer com segurança assim e confiança: o que me podem fazer os homens? Eles podem fazer sim, tentar, judiar, ferir, mas o Senhor é a solução, é a cura, é a resposta para todas esses problemas e essas dificuldades. Pense nisso, mas principalmente creia nisso, para a glória de Deus. Deus abençoe você.